Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, está começando a edição 547 para falar sobre um assunto aí que está deixando muita gente preocupada, muita gente triste, muita gente discutindo em todos os lugares, que é o fato do Brasil não ter um representante na Fórmula 1 em 2018. Isso que não acontece desde que o Brasil teve o seu primeiro representante lá na década de 70 com Emerson Fittipaldi. Depois passou uma renca de pilotos por aí. E agora o Brasil chega nessa situação, uma situação que já era esperada há algum tempo. Já tem algum tempo que a gente ouve essa profecia de que o esporte no Brasil está enfraquecendo, daqui a pouco nós não vamos ter mais nenhum piloto. E essa profecia veio sendo empurrada, porque aos trancos e barrancos apareceu Felipe Nasser, apareceu outro, mas agora chegou o momento, 2018, até então, né, porque as coisas costumam mudar, mas até então estamos sem nenhum representante. E para me ajudar nessa discussão, temos eles aqui, os meus companheiros e um convidado também, começando com ele, Thiago Santa Rosa. Seja muito bem-vindo, Rosa. Muito obrigado, Thiago Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ao querido ouvinte do Café com Velocidade. Sim, estamos em final de temporada 2017 acabando, mas quem disse que o Café com Velocidade para? É isso que é legal do nosso programa. Nós conseguimos contribuir com algumas discussões pertinentes aos fãs do automobilismo, mesmo quando a temporada não está em alta. Então estamos aqui gravando este programa mais do que especial. Trouxemos, como você já mencionou, um convidado e toda a nossa experiência para, quem sabe, fazer algo diferente, que é a proposta do café, diferente daqueles podcasts que tentam ir por um caminho mais trivial. Buscamos pensar um pouco mais e tomara que o resultado seja efetivo. Por isso, como eu sempre peço para vocês, participem conosco pelo cafécomvelocidade@gmail.com, já que, adiantando aqui, Diogo Gomes não está presente, eu faço às vezes dele, lembrando o nosso e-mail para você, ouvinte, nos auxiliar com a sua opinião, que, como sempre, conta demais. Não é isso, Thiago Raposo? É exatamente isso, Thiago Santa Rosa. Muito obrigado por lembrar os nossos ouvintes da importância deles aqui neste programa. E também quero apresentar ele, Fábio Campos. Fábio, último programa da temporada 2017 do Café com Velocidade. Semana que vem já é Natal e acaba o ano. Vamos terminar em alto nível, né? Vamos fazer um debate aqui bem agradável para os nossos ouvintes, levantando todos os pontos. Vamos trazer as nossas opiniões e vamos fazer deste programa um encerramento com chave de ouro do Café com Velocidade 2017. Olha, Raposo, olá para você, olá para o nosso convidado, que já vai ser revelado, olá para o nosso Thiago Rosa, e olá para o ouvinte. Eu confesso para você, Raposo, que já me considerava de férias, né, ao não ter conseguido participar do final de semana passado, de ter assistido a corrida da Stock Car, porque foi feriado prolongado aqui para mim, então acabei encontrando um pessoal muito amigo, muito querido, e o final de semana foi uma maluquice. Então, quando eu não consegui participar do programa, eu já me considerei de férias do café, né, já me aprontando para retornar possivelmente em fevereiro. Mas, de repente, surge o convite, surge a chamada. Convite não, porque convidado aqui é outro. Mas surgiu a chamada, né, a convocação para uma discussão que é das mais válidas, né? É uma discussão que não é nova, é uma discussão de um assunto que já está chegando no seu final, né? Não é que o assunto está começando, o assunto já está chegando no seu último capítulo, talvez, mas nem por isso deixa de ser uma discussão válida. Claro que para nós aqui é um momento muito bom para discutir. Eu sempre falo, né? Essa época sem corridas pode ser muito válidas para o ouvinte que ainda quer
ou matar saudade, o pessoal fica naquela de saudade das corridas, nós ficamos todos, né? Ou ainda quer discutir mais, ou ainda, né, tem alguma coisa que passou, que queria fazer, como o nosso JF fez com a gente. Então, a gente usa o espaço nesse 18 de dezembro, data da gravação. Acho que eu nunca gravei um Café com Velocidade tão tarde assim no ano, mas eu tenho certeza que é porque o tema vale muito a pena e eu acho que o ouvinte vai poder refletir um pouco sobre o automobilismo brasileiro. Não tem nada tão útil, tão produtivo para se discutir do que discutir o nosso automobilismo, a nossa situação e o nosso futuro também, né? Com certeza, Fábio Campos. Já que você fez essa menção, quero reforçar para você que ainda não ouviu, o nosso querido Leandro JF produziu, né? Ele teve uma ideia, mandou a sugestão, compramos a ideia, ele produziu o programa, né? Sentou lá, fez o roteiro e tudo mais, apresentou o programa. Um quiz bem bacana mesmo, fez aí perguntas e respostas, testar o conhecimento do pessoal do Café com Velocidade. Então, se você ainda não ouviu, vá até o cafécomvelocidade.com.br e não deixe de ouvir este programa. E agora chegou a hora da gente apresentar os nossos convidados, sim, não apenas um convidado, são 2 convidados. Começando com ele, um ouvinte aí de muito tempo, um ouvinte já participou aqui bastante com a gente, André do Pau. Seja muito bem-vindo, André. Queremos muito saber a sua opinião. Por que que o Brasil está sem piloto na Fórmula 1, André? Mas seja muito bem-vindo, esse assunto a gente vai discutir no decorrer do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do café e todo o pessoal da mesa. É sempre um prazer estar aqui. E é isso, vamos tentar discutir. Vamos ver se a gente chega em algum consenso. Com certeza. E também temos ele, Ricardo Banniman Soares, que também já participou. Eu acho que esse ano o Banniman gravou mais programas do que o Diogo Gomes. Eu vou ter que fazer um levantamento depois para ter a noção desses números, porque Diogo Gomes mais uma vez está ausente aqui. Vocês já perceberam, né? O Rosa já deu esse spoiler no comecinho da apresentação dele. Mas temos aqui o Banniman também, figurinha repetida. Seja muito bem-vindo, Ricardo Banniman. Eu estou chamando o Banniman para todos os programas para ver se eu recebo um convite para ir no podcast dele também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Raposo, pessoal da bancada, pessoal que tá ouvindo. Cara, você tá mais do que convidado. O problema é que o senhor é uma celebridade muito disputada, né, cara? Eu já te convidei umas 14 vezes, mas infelizmente você tá aqui abrilhantando sempre esse programa e quem sabe nas férias, né? Quem sabe nas férias. E Diogo Gomes realmente, mais uma vez, pipocando na missão, eu acho que eu vou começar a pegar parte do salário dele, cara. Porque não é possível. Menino Diogo, apareça, dê as caras, meu amigo. Não, vamos deixar, porque o Diogo Gomes tem um bom motivo aí pra estar ausente. Então dessa vez a gente... Vamos perdoar ele, né? No meio do ano ele não tinha motivos não, mas agora a gente vai perdoá-lo. Antes de a gente começar essa discussão em si, eu quero lembrar a todos os nossos ouvintes, principalmente aqueles que estão chegando agora, que nós temos um programa de apoiadores, onde os nossos ouvintes de forma espontânea vão lá e colaboram com qualquer quantia mensal para ajudar a deixar este programa vivo, firme e forte. Você que não sabe, não conhece esse programa, mas tem curiosidade para saber os detalhes, entre no apoia.se/Café com Velocidade. E como um contraponto, a gente tem um grupo de WhatsApp exclusivo para os apoiadores, onde a discussão sobre o esporte a motor acontece num alto nível. Então fica aí o convite para você conhecer este programa. Vamos passar a vinheta e vamos começar a falar um pouquinho sobre o tema principal do programa, a ausência de pilotos brasileiros na Fórmula 1 em 2018. Fórmula 1. Então é isso, caros, o tema do programa que já foi aí dito e redito. Brasil sem pilotos na Fórmula 1 em 2018. Isso que não acontece desde que o Brasil teve seu primeiro representante, Emerson Fittipaldi. Pergunta do quiz, Fábio Campos, pra você. Em que ano Emerson Fittipaldi estreou na Fórmula 1? Tempo! 1970. É como eu não tô com gabarito aqui, eu vou acreditar em você. Eu sei que foi por aí mesmo, eu tinha... Pode confiar em mim, foi na Inglaterra, em 1970. Essa daí é muito fácil, nem o JF colocaria essa no quiz. Nem o Rosa erraria essa, você quer dizer.
Eu acho que eu erraria sim, hein? Mas tem muita gente dizendo, eu me lembro, Raposo, que na época que o Massa realmente anunciou a sua essa aposentadoria, alguns meses atrás, né, que ele confirmou essa aposentadoria, né, em novembro, né, foi mês passado, na verdade. Eu vi muita gente falando, não, desde 69, quando o Emerson estreou. Não, essa informação é errada. O Emerson não estreou em 69. O Emerson estreou em 70, também, onde o mesmo ano em que ele conseguiu a primeira vitória dele. Então, desde 1970, nós estamos falando então de 48 anos, será o ano que vem? Ou 38 anos? 48 anos, né? 70 para 2018, que estaremos aí sem 48 anos de representação e, enfim, estaremos sem representação na Fórmula 1. Eu estive presente na Stock Car Interlagos. Daí depende de quando você está ouvindo esse programa, né? Se você está ouvindo logo aí quando está saindo, há uma semana e meia atrás, mas se você está ouvindo mais pra frente, enfim, eu estive na etapa de Interlagos da Stock Car, a última do ano, onde se definiu o campeão, e eu falei com alguns pilotos sobre este tema. Então, antes da gente começar o debate assim, eu quero soltar um primeiro áudio já para nos inspirar um pouquinho. Peço a vocês convidados e a vocês, meus companheiros de bancada, que prestem atenção agora. O Bannerman que fecha a planilha dele, que ele está olhando em paralelo, e o Rosa as outras coisas. Vamos prestar atenção no que vai ser dito, para a gente discutir depois, soltando o áudio de Sérgio Jimenez. Difícil falar, mas é um conjunto de coisas, né? Não é uma coisa só, não é culpa da CBA, não é culpa de ninguém. Na verdade, falta de planejamento geral, né? O Brasil não tem uma sequência de... Tá certo lá? Deu, obrigado, viu? Vem, tá bom? Desculpa. O Brasil não tem um programa de desenvolvimento como tem os outros países, como a França teve há muito tempo a ELF, né? Que formou quantos pilotos e mecânicos, não só pilotos. Hoje ela ainda tem alguma coisa que eu não lembro o nome. De qual empresa que faz. Na Alemanha, as próprias montadoras, né? A Mercedes faz e obviamente ela dá uma preferência para piloto alemão. A Honda faz com piloto japonês. E o Brasil, temos que ser sinceros, não faz com ninguém, não tem nenhuma empresa apoiando, né? Ou que faça um programa justo, um programa que consiga, desde o kart, um acompanhamento, que indica o piloto qual equipe ele vai para a Fórmula hoje, Fórmula 4 ou Fórmula Renault, depois ele vai para a Fórmula 3, depois ele vai GP3 ou Fórmula 2. E hoje em dia é muito caro também, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. O automobilismo é um esporte caro, é um esporte que exige muito investimento, e você precisa de grandes empresas apoiando e fazendo um tipo de programa de desenvolvimento. Então, a CBA, claro, ela está fazendo a parte dela, está tentando, né? Ela dá um prêmio da Fórmula 3 para o campeão brasileiro de kart hoje, que já é um super avanço, mas não é o suficiente, né? De novo, ela está tentando, ela está tendo uma iniciativa, mas talvez não é a certa. Talvez tem que guardar esse dinheiro e tentar juntar com algum grande potencial, uma empresa grande, para que essa empresa possa juntos fazer um programa, ou levar o cara realmente para fazer 2 anos de Fórmula 4 lá na Europa, né? Hoje a nossa Fórmula 3 ela está complicada, é uma categoria que já está um pouco, os carros estão muito velhos, né? Já não é o que corre lá fora. Então também é uma categoria que a molecada corre aqui, quando vai para a Europa sofre a adaptação novamente, porque o pneu é diferente, o carro é diferente, o motor é diferente. Então precisava dar uma reciclada no sentido caminho para a Fórmula 1, né? E o que está acontecendo é que isso só está fortalecendo, na verdade, o turismo, né? A Stock Car, cada dia que passa mais cresce, e a molecada hoje já sai do kart pensando em ser piloto da Stock Car, ou tem um sonho, deseja ser piloto da Stock Car, que hoje é um caminho que existe uma possibilidade, existe um caminho. A Vicar está anunciando e vai anunciar aí a troca de nome, né, do Brasileiro Turismo por Stock Light, prêmio para o campeão, ajudando em motor, pneu e mais alguma coisa de grana, assim como pilotos iniciantes. Então, enfim, acho que é questão de tentar juntar as pessoas certas, tentar fazer um planejamento para criar um programa de desenvolvimento que leve o cara lá, mas não adianta também ser um ano. A gente sabe o quão difícil é, fora do país, outro ambiente, outra equipe, outra língua, moleque novo, então não é fácil. Então, não tem culpados, na verdade é uma consequência de não ter feito isso há 20 anos atrás, quando nós éramos muito fortes, né? E agora, para recomeçar isso, 10 anos para a gente conseguir colocar 2, 3, 4 caras na boca da Fórmula 1. Fábio Campos, ele falou sobre
Planejamento, falta de envolvimento da iniciativa privada, lembrou que é um esporte caro também, brincar de querer. CBA, ele até diz, né, que a CBA tá tendo de kart, essas coisas, mas lembra que apoiar o cara lá dentro é o suficiente. Lembrou que nós não temos uma categoria forte aqui, porque tem a Fórmula 3, que é uma categoria com grid super vazio e com os carros super defasados. Então um Pedro Piquet, por exemplo, que nadou de braçada aqui no ano dele, foi bicampeão com os pés nas costas dessa Fórmula 3, tá penando na Europa, e você que começou a acompanhar a Fórmula 3 europeia viu Pedro Piquet correndo e sabe disso. E a questão do turismo se fortalecendo. Podemos iniciar os nossos debates em cima disso, tudo que o Gimenez disse. Raposo, eu acho que o Gimenez, ele, por todo o respeito que eu tenho por ele, que permaneço tendo, mas ele caiu em contradição várias vezes na própria fala dele, né? Ele fala que não existe culpado e ao mesmo tempo fala que ninguém fez nada há 20 anos quando éramos fortes, né? Ele fala que é difícil, enfim, ele fala da dificuldade que existe, que a CBA não tem culpa, e fala que a CBA pode estar agindo errado na questão, está fazendo alguma coisa, mas está fazendo errado. Então eu acho que ele cai em contradição na própria fala dele, né? Me impressiona como alguns pilotos, a grande maioria deles, eu diria 90%, tem pisa em ovos para falar da CBA, né? E são justamente os pilotos que deveriam se insurgir para fazer da CBA uma entidade que planeje, que trabalhe. Evidentemente, ela não tem só a única e exclusiva culpa do que está acontecendo. Mas é muito importante a gente começar essa conversa, Raposo, lembrando que não é uma questão nem mesmo, ou embora seja, mas não é exclusivamente uma questão patriótica. Não é só nós estarmos aqui discutindo a ausência do Brasil porque somos brasileiros. Repito, embora sejamos. Nós não estamos falando de um país qualquer. Por exemplo, quando a gente está durante a temporada de Fórmula 1, aí o Brasil volta a vencer, ou volta... Vencer não, porque isso não tem acontecido mais, né? Mas, enfim, acontece algum dado, pódio, alguma coisa, e a gente lembra, né, esses dados, essas estatísticas, dos nossos ouvintes com as estatísticas. Você pode falar que é um comentário de brasileiros para brasileiros. A discussão hoje aqui, eu acho que ela vai além, porque não é só o fato de nós estarmos falando do nosso país. Nós estamos analisando aqui hoje um país que tem 101 vitórias na Fórmula 1, se eu não estou enganado. É o terceiro em número de vitórias, né? Não é um país coadjuvante, né? Um país que tem 3 campeões mundiais de Fórmula 1, que só a Inglaterra tem mais, né? Só a Inglaterra tem mais campeões. Um país que venceu por 14 temporadas seguidas. Um país que teve... A Fórmula 1, ela tem... Esse dado eu fui atrás. A Fórmula 1, ela tem 976 corridas disputadas. Ela vai chegar à 1000ª em 2019. Das 976, em 791 teve piloto brasileiro. Então você tem uma ideia com esses números do tamanho da história. Não é um país qualquer que está saindo da Fórmula 1. É isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu estou querendo passar para o ouvinte, né? Se estivéssemos aqui discutindo o Brasil no tênis, o Brasil nas Olimpíadas, é outro tipo de discussão, porque somos coadjuvantes nesses esportes e sempre seremos, provavelmente. Na Fórmula 1, passamos agora a uma posição que não tínhamos, né? O automobilismo se junta, repito, ao hipismo, ao tênis, enfim, a luta, a canoagem. O Brasil se junta, o automobilismo se junta ao mesmo grupo de esportes que não tem a menor projeção mundial, não tem mais o menor destaque mundial, não terá mais, ou terá cada vez menos, para usar a expressão correta, acompanhamento interno desses esportes, cobertura interna desses esportes. Então, a marca que fica, né, é de um país que tem uma história muito grande. A história do Brasil na Fórmula 1, ela é muito, não é pouco ou mais ou menos, não. Ela é muito rica, ela é muito forte.
né? O Brasil é o quarto em número de pódios. O Brasil, se não me engano, aconteceu em algumas temporadas, mas uma que me vem à cabeça, em 1991, o Brasil ganhou metade das corridas do campeonato, abocanhou metade das corridas do campeonato. Então, a gente está falando de um país com números muito fortes. Então, é um impacto, sim. É importante, sim. Por mais que a gente possa tocar aqui na discussão. Acho que nós vamos acompanhar, o café vai continuar. Tem muito ouvinte que, né, não vai se abalar por isso. Né? Eu acho que nós mesmos, né, eu não sei por quem eu posso falar, mas por mim, eu não vou ter nenhum tipo de abalo em frequência de corridas, em me programar para ir ver corrida. Isso aí para mim não muda absolutamente nada. Mas nós não estamos aqui para falar do nosso achismo. Nós estamos aqui para falar da situação e da amplitude dela para todos, né? Para pilotos, para público e para enfim, os envolvidos com o automobilismo em geral. Então tem ainda coisa para falar do Gimenez, mas vou até deixar a palavra correr aí na mesa. Mas nós não estamos falando de um país qualquer. Eu acho que é importante começar a discussão já enfocando nesse aspecto. Eu concordo com você em gênero, número e grau, Fábio Campos, inclusive. Respeito muito a opinião do Sérgio Gimenez, mas acho também que ele foi por um caminho do tipo, preciso falar, porém não posso me comprometer. Aquela coisa que faz com que o esporte patine, principalmente aqueles que fazem o esporte no Brasil. Isso é uma condição do esporte nacional. Mas eu vou por um outro caminho desse comentário. Ele menciona algumas outras coisas que também são importantes dentro da estrutura do automobilismo. Ele fala a respeito de apoio estatal, ele fala de quanto é caro e tudo mais, mas ainda assim, esse tipo de, vamos dizer, entre aspas, problema, não é ainda de fato problema. Nós temos que pensar que a parcela da população que busca o automobilismo, essa parcela da população que hoje busca apreciar o esporte, não é e nunca foi a mesma parcela que buscou correr. É lógico que num passado não muito recente, talvez seja isso, a massificação, quanto mais pessoas interessadas, apareciam-se mais talentos, talvez buscando espaço, e aí alguém ia lá e investia. Mas vamos pensar um pouco. Os países que estão, vamos, retomando o seu espaço, que podem ser exemplos e que a gente pode falar, a própria Elf na França, né, que tem um programa que trouxe de novo os pilotos da Fórmula 1, a França para mim é um grande exemplo, porque teve um hiato muito grande nos anos 2000, por conta de uma geração que veio ali com o Prost, que depois cessou. Em compensação veio uma enormidade, um número gigantesco, o número de pilotos franceses. Mas o que a França, como país, em tamanho em relação ao Brasil? O que ele é? Ele busca essa massificação? Não, porque não tem nem número de habitantes iguais ou igual ao país. Então, assim, busca-se talvez no lugar certo. Faz um programa para trazer o público certo, as pessoas certas. E nisso, aí eu vou na questão do apoio. Realmente não existe. Não existe um trabalho lá na base, lá no kartismo, onde existe muita gente. Eu falo agora, conhecendo um pouco, indo em algumas pistas aí do interior, eu acho que até um dos nossos convidados, o Banniman, conhece até mais do que eu, sabe que existe muita gente envolvida aí com esse esporte, alguns que estão envolvidos há anos e que nunca receberam um tipo de convite ou um tipo de apoio falando, ó, vamos fazer um trabalho, talvez pegar uma pessoa aqui, ali, que está participando desses torneios, levar para participar de outros torneios e aí começar a estruturar esses campeonatos para poder aparecer essas pessoas. Então o que eu quero dizer é, hoje, com o cenário que já se apresenta no Brasil, esse tipo de apoio, esse tipo de investimento já poderia acontecer e não vem acontecendo. Então, dentro desse cenário, eu acho correto
até reclamar ou até falar que falta isso, mas é um pouco mais. É pensar um pouco mais, é ir e pensar que o cenário brasileiro pro automobilismo não é de total desastre, mas ainda precisa melhorar muita coisa. André Luiz, por favor, venha adentrar essa discussão. Queremos saber de você do áudio do Gimenez. A CBA, assim como o Gimenez disse, acho que ele diz mais ou menos o seguinte, né? A CBA tem a sua parcela, mas não fica nas costas dela. Ela até faz alguma coisa, mas é pouco que ela faz. Ela deveria se unir com uma empresa privada para conseguir fazer mais e dar mais suporte e tudo mais. E é por aí que você vê isso, ou você vê mais responsabilidade nas costas da CBA? É total, porque uma entrevista, uma declaração que o Sérgio Gimenez deu de total incoerência. Se você for analisar o que a CBA, ela está aí desde que? Da década de 50, 60? 50, né? Aí você pergunta pro Campos. 61. Então pronto. Meados do século passado. É melhor você conferir essa resposta do Google, hein, André? Mas tudo bem. Mas é por aí, né? 50, 60, década de 50, 60. 1961. Foi fundado em 1961. O país, o Brasil, que nem o Rosa falou, o Brasil não tem um cenário de captação de recursos de forma desastrosa para o automobilismo. É só subutilizado, mal utilizado, pouco explorado ou explorado de forma ineficiente. Uma CBA que ela tem como se fosse algo intocado, ninguém pode falar nada, os pilotos não podem dizer nada, pilotos que durante um rádio aí falou uma mísera palavra de sangue quente, né? Tem punição por isso ou por aquilo, e a gente tem um cenário catastrófico do ponto de vista de apoio pela CBA. A gente não tem nenhum tipo de incentivo que realmente, pelas vias de fato mesmo, tem algum efeito para ter um piloto, para ser um país que tenha representatividade no âmbito internacional. A gente só tem declarações da CBA quando é eventos de menor porte, como aconteceu agora há pouco, aquele caso lá da briga lá na Granja Viana. Na Granja Viana lá, no Kart 500, né? Nas 500 milhas, né? Isso. E aí a CBA vai lá e coloca uma declaração. Bato palma para a declaração, concordo com tudo que eles colocaram lá, só que eu não tenho a certeza se fosse uma Stock Car, se fosse alguma coisa que tivesse mais relevância, que tivesse mais visibilidade, que tivesse outras empresas por trás que tivessem outros nomes com maior relevância, se a CBA teria colocado aquela mesma cartinha lá, aquela mesma declaração do mesmo jeito. Eu tenho minhas dúvidas. Não sei se ela colocaria. Também não estou dizendo que não colocaria, mas eu tenho minhas dúvidas. Então, na hora que você tem um país que você tem uma amplitude imensa de venda de veículo, que você tem marcas, tá certo, estrangeiras, mas estão atuando aqui no Brasil. E se você não tem uma marca, uma montadora que trabalhe aqui, que seja nativa, né, que seja do país mesmo, mas você pode incentivar de outras formas. Não é só, temos que ter uma montadora, um programa de uma montadora aqui para incentivar o automobilismo no país. Não, tem 1001 formas de fazer. Eu acho que a CBA procura, aliás, não procura resolver o problema, e quando procura da forma errada. E os pilotos, quando vão declarar, ficam pisando em ovos e falando asneiras, como a gente escutou aí, falando pelo menos coisas desconexas. Verdades, mas de formas desconectadas, uma coisa da outra. O que eu acho que é importante a gente colocar, e até porque eu falei no início do meu comentário, de que a gente já está no último capítulo de uma história, né? Isso que o Gimenez falou é certo, né? Ele falou, isso aí tinha que ter sido feito
há muitos anos atrás. Porque o que mais me incomoda nessa questão toda do automobilismo e no esporte brasileiro em geral, porque infelizmente, né, eu vou esbarrar em outros esportes o programa inteiro, porque infelizmente o automobilismo se junta a esportes comuns, que não é que eles têm menos valor do que o automobilismo, de maneira nenhuma. Mas o automobilismo, ele conseguiu mundialmente um lugar fora do comum. Por isso que eu estou falando aqui, ele supera Estados Unidos, ele supera França, ele supera Espanha, Itália. Ele está na frente em termos históricos, como eu falei, em participação de GPs, em vitórias, em pódios, em temporada, em tudo. Né? Então, quando eu digo que ele se junta a outros esportes, eu não quero desmerecer os outros esportes, mas é porque ele cai, ele volta a vários espaços, né? E é uma coisa que o que me incomoda é o não aproveitamento de ídolos, né? É o não aproveitamento do momento. Isso que o Gimenez falou tem razão, porque a gente tem um exemplo claro aqui do tênis, por exemplo, que nós todos vivemos porque não faz tanto tempo assim, né, de aparece um menino super carismático que explode no mundo, que vira uma ferramenta publicitária enorme, mas que não engrena na confederação do esporte nada, né, não se transforma num caso de projeto, num caso de mudança completa de estrutura, de mudança completa de federação estadual, nada. A passividade que essas confederações todas no Brasil têm, porque só tem gente lá interessada em ganhar dinheiro. Não, as confederações no Brasil inteiro, gente, desde do futebol até a de polo aquático, que seja, ou de qualquer esporte menor, o polo aquático até nem é tão pequeno assim, só tem gente preocupada em se manter no poder, em ganhar dinheiro. Né, em aumentar o número de carteirinhas. Não... No caso da CBA é a desculpa deles, né? Então, você entrevistar o presidente da CBA, ele vai falar como falava o Cleiton Pinteiro, como falava o Paulo Scalioni, não, porque o nosso número de carteiras aumenta. E daí? A maioria dessas carteiras são amadoras, não quer dizer que são pilotos que vão se tornar profissionais. Então a gente tem, nas confederações, uma estrutura toda montada que ninguém não adianta. Enquanto não se quebrar toda essa estrutura, como nesse caso, né, do que eu estou dizendo, há 20 anos, quando tinha Senna, quando ainda tinha restos do Piquet, enfim, aquela era a hora de trabalhar. A morte do Ayrton Senna era um exemplo exuberante de comoção nacional para se trabalhar, por mais frio que possa parecer isso. Se for pegar profissionalmente, se for olhar friamente, né, o país inteiro se envolveu com aquilo. E não foi feito nada. Então o Brasil ele teve até uma prorrogação, né, um extra time, diria o Diogo Gomes se estivesse aqui. Ele teve uma prorrogação, inclusive, do tempo dele na Fórmula 1, porque o Barrichello foi uma exceção, é um piloto que mais guiou a corrida. O Massa, eu não consigo entender por que está na Fórmula 1 desde 2011, por exemplo, 12. Ali ele já podia ser limado da Fórmula 1 por deficiência técnica. E o Brasil foi, até porque tinha na Fórmula 1 uma figura que agia de bastidores para manter mercados, né, que era o Sr. Bernie Eccleston. Né? Ele manuseava presença de pilotos de certos países com a intenção de manter mercado, de manter dinheiro, de empresas venderem carros. A Liberty não tem esse interesse. Né? A Liberty não está lá para vender carro. A Liberty não está lá para agradar patrocinador. Então a Liberty está pouco se lixando se tem Brasil. Claro que eles querem o Brasil pelo tamanho do Brasil, pela importância, mas não tem, meu amigo. Se vira. Coisa que o Eccleston não fazia. Então a perda da oportunidade de um trabalho de base, de um trabalho, né, o André falou das montadoras. A Toyota e a Mercedes anunciaram para 2018 investimentos no Brasil de bilhões de reais. Não é milhões, são bilhões em fábricas. Se houvesse algum interesse, pelo menos, de se sentar com essas montadoras, por que você não será que é tão difícil pegar uma empresa que está investindo bilhões e ajudar a fazer um campeonato, sendo ali numa forma de patrocínio? Né? Sendo que Mercedes, por exemplo, já tem o seu investimento em automobilismo de base, fornecendo motores para a Fórmula 3, tanto na Alemanha quanto no âmbito europeu. Né? É uma das fornecedoras. Então, assim, o programa já até existe. A Argentina tem Fórmula Renault. Os argentinos, essa aí é uma
um paralelo muito triste pra gente que tá do outro lado da fronteira, porque os argentinos são muito melhores, né, cara? A paixão do argentino é muito maior do que no Brasil. Mas voltando aí o que o Gimenez falou, eu faço de nós 5 aqui, a unanimidade, ele deu uma resposta política, né? Não é todo mundo que é cacabueno que vai lá e mete o dedo e se sujeita a ser punido quando mete o dedo na ferida, né, cara? Ele realmente foi muito... caiu muito em contradição aí, mas talvez seja até o papel do cara por estar embutido aí num sistema que ele se faz necessário para a vida do cara, enfim. Mas... o Rosa até citou aí o mundo do kartismo, né? A gente está um pouquinho mais próximo, obviamente, amador do amador, mas existem campeonatos totalmente isolados de CBA, que não precisam de CBA e, enfim, né, nem tem gabarito e não precisam muito menos de carteirinha, que são muito bem organizados. A gente está falando de campeonato aí com, sei lá, 160, 180 pilotos, no interior, em São Paulo. E esses caras, eles têm muita qualidade. Eu não acompanhei o resultado das 500 milhas agora, que eu acho que é um dos campeonatos mais das corridas mais fortes que tem no país, mais até do que a Copa São Paulo, que dá classificação para o brasileiro, enfim. Você vê cara que não vive de kartismo ganhando. Ano passado foi uma equipe que eles tiveram estratégia fenomenal, muito braço, muita técnica, e são pessoas civis, comuns, não são pilotos. Então talento, a gente tem muito na base, a gente não está falando só do menininho lá de 8 anos, de 10 anos, de 12 anos, a gente está falando até de marmanjão de 30, 40, eu conheço um cara com 60 anos que o cara é um kartista fenomenal, sabe? E esse hiato que nós tivemos aí vem um pouco até dos questionamentos aí que até o Campos colocou sobre o Senna, né? Campos, nem a mãe do Bruno Senna queria que ele entrasse num carro de corrida depois que o tio morreu. Então, será que o impacto da morte do Senna, que a gente não pode, independente se a gente gosta do Piquet, se a gente gosta do Fittipaldi, a gente não pode ignorar o marco que foi essa morte e o quanto ela influenciou não só no esporte, mas no país como um todo. Tanto que de lá para cá a gente escuta, virou até piada, né? A Fórmula 1 não é mais a mesma depois que o Senna morreu. Esse cara teve muita influência. Por mais que você junte Fittipaldi, você junte o Piquet, cara, comercialmente ninguém será melhor que o Senna. Então eu acho que pode ser uma das pontas da gente estar sofrendo agora. Está sofrendo já há alguns anos, na verdade, assim, brasileiro na Fórmula 1, no meu ponto de vista, desde que o de Graça saiu, eu acho que a gente já estava na UTI, né? Já deveria ter sido feito coisas pelo menos uns 5 anos antes, para a gente não ter esse problema agora de não ninguém na Fórmula 1, né? Tem questão da TV, hoje então, puxa, a gente mal e porcamente tem um pódio. Então isso, como que fica a cabeça do brasileiro com relação ao automobilismo? Se o cara ele já não está ali inserido naquele ambiente de automobilismo, porque o pai, porque o irmão mais velho, porque os tios vivem, né, sente o cheiro da gasolina na família, o cara não vai procurar automobilismo. O cara é muito mais fácil ele pegar uma bola de capotão e jogar na rua. E, né, tem o lance do esporte ser caro também, enfim. Então, por que nos anos 80, onde tudo era muito mais rústico, a gente tinha nego brotando de tudo quanto é lado, e agora, que não deixa de ser caro, de ser esporte caro, a gente não tem ninguém? Será que a gente realmente não tem ninguém, ou esse sistema não deixa nenhum brasileiro chegar lá? É complicado. Você toca em vários pontos aí que são interessantes. Eu acho que na questão, só para arredondar a questão lá da morte do Senna, eu acho que não é que o Senna morreu, vamos começar um projeto. Se existisse um projeto em andamento ali, porque o Senna morreu em 94, ganhando corrida em 93, ganhando corrida em 92, com o Piquet ainda junto com ele em 91, e aí de 90 para trás aí é a sucessão. É o que eu falo, é o que eu citei na abertura das 14 temporadas com vitórias seguidas do Brasil. Né? O que não é uma marca que é uma marca que poucos têm. Né? São 14 temporadas ganhando
seguidamente, com pelo menos uma vitória. Pole, se eu não me engano, são 15. Eu acho que só perde para a Inglaterra também. Então, enfim, são números muito fortes. Se já existisse um trabalho ali, né, ninguém que tivesse envolvido com projetos de automobilismo iria fugir porque o Senna morreu. Alguns sim, você citou aí o Bruno Senna, mas ali é a família. Ali há um fator emocional muito mais forte do que em qualquer um de nós. A família querer que o sobrinho não siga, entende-se. Mas qualquer outro envolvido ali, um piloto fazendo escolinha, preparador de carro, gente querendo montar a equipe, né? Ninguém ali ia correr se houvesse um grande projeto em andamento. Quem corresse é porque tinha que ir embora mesmo. Porque, né, piloto de automobilismo que desiste porque um morreu, né, só aceita o Jack Stewart, que parou de correr por causa da morte do François Sever, que já era campeão mundial. Aliás, eu fui ouvir o programa com o JF e eu falei, meu Deus, informação errada, porque falei, o Jack Stewart foi campeão e parou. É verdade, mas a circunstância da aposentadoria do Jack Stewart foi a morte do François Sever, que ele falou, não, sem o meu amigo, eu não quero mais, eu estou muito abalado, e abandonou a carreira na Fórmula 1 após o Grande Prêmio dos Estados Unidos, que matou o François Sever, só fazendo esse parênteses. Tudo isso, né, se houvesse um projeto, por isso que eu estou falando, hoje em dia é muito difícil reerguer, porque hoje em dia a situação já é essa que o Banniman colocou. Já é pouca televisão, já é pouca gente envolvida, já é autódromo vazio, como vocês citaram aqui no finalzinho do bloco da Stock Car no programa passado. Hoje em dia já é uma situação muito mais difícil de reerguer. Por quê? Lá atrás não era tão difícil, porque lá atrás tinha vamos usar a expressão bola de neve. É a bola de neve, é o ídolo que puxa o fãzinho pequenininho, que vai pro kart, que reforça o campeonato, que ganha dinheiro, que ganha divulgação de mídia, que ganha atração, que ganha em nível técnico, porque isso aí vocês esbarraram também, né? O Brasil não só tem uma tradição de participação, mas ele tem uma tradição de participação de nível técnico muito elevado, né? Isso que eu estou falando aqui de Emerson, Piquet e Senna, pode até virar essa página. Mal ou bem, o Barrichello ganhou 11 corridas na Fórmula 1, muito piloto não chegou nem aí, nem metade disso, campeões do mundo, inclusive. O Massa também ganhou 11 corridas. Então, há uma representação de qualidade. Hoje o Brasil caminha para, se houver uma representação, qual é o nível de qualidade que o Brasil pode levar hoje para a Fórmula 1? A gente vê os pilotos brasileiros só sofrendo e apanhando nas categorias de base. A enorme maioria. Raposo citou aí, eu vendo a Fórmula 3 europeia, o Piquet, coitado, né? Só posso resumir com essa palavra, o Piquezinho na Fórmula 3 europeia, coitado do que ele fez, coitado dele perto daqueles caras na Fórmula 3 europeia, porque apanhou colossalmente, né? Alguém pode lembrar o Fittipaldi, campeão da V8, né? A categoria de menor nível técnico que eu já vi na minha vida. Eu nunca assisti um campeonato de nível técnico tão baixo como a V8. Muito baixo. Pilotos que estão brigando pelo campeonato, que erram toda hora. O próprio Fittipaldi, o que ele deixou de escapar de largada, ele já podia ter sido campeão há muito menos tempo. Enfim. Se você me permite, Fábio Campos, temos aqui o Pietro falando da Fórmula V8. Então vamos lá, vamos ouvir. Ótimo gancho. Não, serve, claro, que os carros são iguais. Tem pilotos lá que já estão, desse ano que estava na categoria já há 3 anos, estavam ganhando corrida. Contra os pilotos que agora já tá na Fórmula 1, então era um campeonato competitivo e me preparou bem. Se eu tiver uma oportunidade amanhã para sentar no carro da Fórmula 1, eu acho que eu tô 100% preparado. A fala dele, mesmo eu não concordando, né, como no caso do Gimenez, mas a dele se entende, porque o cara não vai se depreciar, ele não vai virar e falar, eu ganhei um campeonato que é um lixo, não vai falar isso, e talvez ele realmente não acredite nisso, porque... Aliás, eu vi, foi esse final de semana, eu tô atrasado. Estava atrasado, agora já coloquei em dia, acabou o campeonato. Mas ele com as lágrimas nos olhos, né, dando entrevista quando foi campeão. É claro que ele faz todo o esforço, ele entende-se que ele valoriza a categoria, entende-se. Né? Agora, ele não... Todo piloto parece que tem voz de bêbado, né? Eu tenho condições. Não, mas o cara tem que acreditar também, né, André? Isso aí a gente entende até ser do DNA do piloto. O cara, né, se o piloto entra na pista sem confiança, é outra corrida, é outra classificação, é outro qualifying, é completamente diferente. Então o cara tem que fazer talvez essa automentalização, que mesmo não sendo verdade, o coloque para cima. Tudo bem, até aí eu relevo. Agora, nós aqui como analistas,
a gente tem que analisar friamente. Né? Não é porque é brasileiro, é ótimo ver o nome Fittipaldi, o carrinho preto, Lotus, é maravilhoso tudo isso. Mas o nível técnico do campeonato que ele ganhou é desastroso. É um campeonato com 10 carros. Para começar, terminou com 10 carros. Né? Então isso não existe uma justificativa técnica. Tudo bem, ele tem razão quando ele fala, o carro realmente ainda embora já esteja ficando atrasado, mas ainda tem tecnicamente um emprego de tecnologia ali que ajuda, que auxilia. Sim. E até, Fábio Campos, nesse sentido, o carro foi até algo que mencionamos ao longo do ano, pelo menos eu bati nessa tecla, né, que o carro esse ano era vamos dizer, era o menor salto para o carro da Fórmula 1, porque a Fórmula 2 acabou ficando com aquele modelo mais parecido com os antigos modelos de Fórmula 1, que tinham pneus completamente diferentes, e aí tinha aquelas corridas que foram em alguns sentidos muito boas, mas que não preparavam. Só que a World Series, nesse sentido, perdeu muito por ter um grid tão pobre, tecnicamente tão fraco, porque não estimulou exatamente o que ela tinha de melhor, que era esse pacote técnico do carro. E acabou perdendo porque não tinha técnica entre os pilotos. Né? O que o Rosa está querendo dizer, talvez colocando em outras palavras, não adianta você ter um carro bom se você não é obrigado a extrair o máximo dele por falta de competitividade. Né? Se você não tem pilotos que te façam espremer o acerto. Talvez exato. E a Fórmula 3 Brasil é isso que a gente mencionou e que também é um dos fatores que a gente volta a falar, né? Que num primeiro momento é um carro muito bom. Lá atrás era. Só que aí foi defasando, não há investimento. Teve troca também, isso é importante dizer, teve troca dos responsáveis pelo campeonato, né? Era a Stock Car, passou a ser a Porsche, volta a ser o pessoal que toca Stock Car. Então, assim, até isso é uma categoria que não consegue se estabelecer. Então, esse problema, não adianta você ter um ponto, é um conjunto como todo. No caso do Pietro, é um conjunto como todo. E ele, mesmo ele acreditando nisso, falando que ele está preparado, com certeza não está. Ele não vai chegar a encarar e vamos dizer, nomes talvez do segundo escalão da Fórmula 2. Exatamente. Ele não vai conseguir. Não, Rosa, você quer o melhor exemplo disso? Esses caras da V8, eles tomaram um pau do Alex Palou nos Estados Unidos, que sentou na categoria e foi mais rápido que todo mundo. O Pietro Fittipaldi foi campeão, chegando em segundo por um cara que estreava na categoria também, que é um português que eu fui muito prazer, né, que é o Henrique, me fugiu o outro nome dele, Henrique Chaves, se eu não me engano. Nunca tinha ouvido falar desse piloto. Ele sentou no carro da V8 e ganhou a corrida. Então esse é o nível da V8, que é fraquíssimo. O Pietro Fittipaldi é um piloto muito fraco, até que ele prove o contrário. Né? Ele pode evoluir. Ele é hoje. Não quer dizer que ele... É importante fazer essa ressalva para ninguém daqui a 2 anos falar, você falou. Hoje ele é. Ele vai ter que evoluir muito para ele conseguir bater roda com um Markelov, com um Ghiotto, com esses caras, entendeu? Que são uma das causas, gente, pra gente voltar ou até entrar no roteiro, que eu acho que a gente nem entrou no roteiro do programa ainda. Mas vamos lá. A gente vocês citaram a Argentina aí, que pode ser muito bem colocado como exemplo. Né? Eu acho que o automobilismo brasileiro caminha para uma argentinização do seu automobilismo interno. Por quê? É um turismo cada vez mais estruturado, o Brasil tem uma linha de turismo ali de várias categorias, de piloto que passa, que evolui, que sobe a escadinha, um automobilismo monoposto sucateado, que foi o que mas a Argentina fez isso por opção, ela praticamente escolheu fazer isso, se envolver com monopostos, fez um trabalho muito forte com montadoras, né, e escolheu olhar para o turismo. O Brasil não, o Brasil tá sobrando o turismo para ele, né, como uma talvez esperança, só que isso lá fora vira zero a participação. Né? O automobilismo de Fórmula hoje no mundo, o Brasil está desperdiçando uma oportunidade, porque o nível técnico de todas as categorias, de base praticamente, é fraquíssimo. A Fórmula 2 tem metade praticamente do seu grid vendido.
vendido, cadeiras vendidas, compradas no mais absoluto estilo Williams. A GP3, uma pobreza de talento abissal. Né? A Fórmula 3 talvez seja uma esperança, porque embora ainda seja muito aquém em nível técnico, mas é um grid que um grid que se mexe, é um grid que filtra, é um grid que por ali passam pilotos. Então, num momento de automobilismo mundial fraco, quem tem uma base boa, ou quem tem um trabalho bom, se destacaria. Né? E é uma oportunidade que o Brasil perde, porque se a gente estivesse falando aqui, não, porque realmente a chuva de talentos nossa, aquela ali tem 5 pilotos bons, como é que a gente vai se colocar nesse meio todo? Não é isso. Tem muito as categorias de base hoje, desse ano, já terminei de assistir tudo de 2017. É assustador o nível da nova geração que vai para a Fórmula 1. Esses caras vão ficar anos, Verstappen, Ricardo, Ocon, esses caras vão ficar 10, 15 anos na Fórmula 1, que não é nenhum absurdo, mas vão ficar, porque a fila de trás ainda é muito, o buraco é muito embaixo. Então, nem isso o Brasil está sabendo, ou uma oportunidade que ele poderia estar sabendo aproveitar, porque eu repito o que eu falei no começo do programa, os números dele vocês falaram uma coisa interessante, é talento. Quem falou aí, já me esqueci, acho que foi o Ricardo, né? De que você acha muito piloto talentoso no kart, e o Brasil tem essa veia, ele tem o talento como marca na história dele. Ele não é um país que precisa ensinar o cara a guiar, né? Ele não é uma Malásia com a moto, né? Que os caras estão aprendendo o beabá, e estão conseguindo até, inclusive, mostrar alguma coisa. O Brasil ele não precisa do beabá, ele precisa de uma estrutura. Ele precisa de um mínimo trabalho, um mínimo de base, um mínimo de um campeonato, um mínimo de um incentivo, porque senão não vai. Vou trazer aqui a primeira participação, ouvinte, por e-mail, Flávio Alberini. Deus para muito, então já que esse tema, ele já aproveitou para parabenizar que não havia o feito ainda. Sobre o tema dessa semana, minha opinião é que, além dos motivos que sempre vêm à tona, que aponta a falta de categorias de base, principalmente de Fórmula, que enfrentamos, há vários outros. Para mim, o principal motivo é o desenvolvimento do automobilismo mundial em si, em conjunto com o grande avanço dos meios de comunicação e a própria criação da internet. Hoje, podemos obter notícias e informações técnicas sobre várias categorias de forma muito mais rápida que 20 ou 30 anos atrás. Como na maior parte do mundo a Fórmula 1 é a categoria que tem mais projeção, é natural que muitos pilotos já tentem chegar por conta do glamour, do dinheiro que se pode ganhar e principalmente pelo reconhecimento de ser um piloto do mais alto nível. Dessa forma, por mais importância que o nosso Brasil possa ter, a competição é muito grande e levando-se em conta que um piloto de Fórmula 1 atualmente, além da habilidade natural de dirigir um carro deste tipo, necessária, deve ter também um desenvolvimento pessoal e força mental impecável. Já vimos muitos exemplos de pilotos brilhantes de várias nacionalidades que não obtiveram sucesso por falta de desenvolvimento pessoal. Divagando um pouco, acho que isso demonstra um pouco de como o Brasil estamos atrás de muitos outros países em desenvolvimento pessoal. Por aqui, infelizmente, você tem que lidar com a falta de educação à cidadania dos cidadãos e motoristas. Uma pessoa que joga lixo na rua, que depreda o patrimônio público ou privado de outros, que joga o carro em cima do outro no trânsito, que entra na sua frente sem ao menos perceber que você já está trafegando na via, que trafega pelo acostamento no congestionamento das estradas, que não espera as pessoas saírem dos elevadores para entrar, que tromba com os outros na rua ou no supermercado por estar digitando no celular, que não liga a mínima para os outros, não terá um nível de desenvolvimento pessoal necessário para exercer uma atividade de ponta. Voltando ao automobilismo, se a maioria das pessoas do nosso país age dessa forma, ainda que tenhamos alguns poucos ótimos exemplos de comportamento, fica um pouco mais difícil que os pilotos que desejam competir na Fórmula 1 estejam encaixados nessa minoria. Simplificando, quando melhorarmos em termos de educação, podemos ter mais chances. O segundo principal motivo é a conjuntura política e econômica do Brasil, que faz com que muitas empresas minimizem seus investimentos. Dessa forma, investir alta quantia para patrocinar um esporte de elite pode até não pegar bem nas empresas de alguns setores. Essa é a minha opinião. Olha, eu vou concordar com o Flávio discordando dele, porque eu acho que ele não disse nenhuma inverdade. Inverdade é uma palavra da moda também, né? Ele não disse nenhuma coisa que eu diga que está errado, mas eu acho que a discussão não vai por aí.
né? Tudo que ele disse é verdade, mas eu não acho que se a gente for por aí na discussão, nada anda, a gente não faz nada. A gente tem que buscar nessas situações soluções práticas. Ele citou problemas, digamos, muito gerais, de sociedade, de educação, né, que todos existem, repito, ele não errou em nada. Mas a discussão tem que ser mais específica. Porque será que no Brasil, nos anos 80, era um exemplo de civilidade, de grandes investimentos, era um país super educado? Não era. E tinha alguma coisa acontecia, né? Existiu ali uma proliferação de talentos que foi aproveitada de alguma maneira. Para começar, o Brasil tinha uma fórmula teve um campeonato que foi fundamental para a história do Brasil em automobilismo, que foi a Fórmula V, né? Também com a variação da Super V, também assim, existia. Aquilo ali foi um campeonato que serviu de base, que serviu de impulso, né? O Brasil tinha uma curva, o Interlagos tinha várias curvas, que os pilotos iam lá para fora. Eu vi uma vez o Bird Clemente, que é uma das bíblias do nosso automobilismo, falar isso. Os pilotos iam lá para fora e reconheciam as curvas de Snetterton, de Oaklawn Park, eles sabiam fazer comparações com as curvas de Interlagos. Olha, essa daqui parece a do Sargento, essa daqui parece a ferradura. Até isso influencia, e muita gente pode achar que não, né? Mas você ter uma pista técnica, como era Interlagos, influencia, porque quem passa por ali se prepara, se desenvolve. Entendeu? Interlagos a gente vê lá do setor G todo ano. Tinha uma curva praticamente inclinada, que é uma curva que chega ali junto ali com laranjinha, ferradura, enfim, aquele ponto ali bem no miolo do autódromo. É uma curva quase inclinada, né? Tem uma elevação, é bonito de ver. E era um pedaço da pista usado, né? Então, existia o pessoal da mesa, né, para entrar no assunto. Existiam coisas que se faziam que hoje não existem mais. E esses problemas que ele citou, eles existiam e eles continuam existindo, né? O problema é que a gente precisa ter uma estrutura, precisa ter um mínimo precisa existir alguma coisa, gente, que seja uma besteirinha, que você fale assim, isso é uma besteira. Alguma coisa precisa existir. Nós estamos falando da 7ª economia do planeta. Nós não estamos falando das Filipinas. Nós não estamos falando ia falar que Nova Zelândia, mas Nova Zelândia tem até campeão do mundo de Fórmula 1, né? Tem campeão mundial, então não posso nem colocá-los, né? É um bom exemplo também, talvez per capita muito melhor do que o nosso. Mas não é uma coisa qualquer, não é uma economia, ou seja, há dinheiro girando, há interesse de vender carro. Qual montadora que não está no Brasil? Ou vou fazer a pergunta contrária, né? Quantas montadoras estão no Brasil? Não precisa ser montadora brasileira. Qualquer montadora que queira fazer um trabalho de marketing, que queira fazer um projeto, mas alguma coisa tem que existir, né? Você não pode jogar no colo delas. Nenhuma montadora faz nada, então não tem como fazer. Para que serve a confederação, Thiago Santa Rosa? Para que serve a confederação nessa hora? E curioso, Fábio Campos, é que nesse sentido a gente vai lembrar do Brasil dos anos 80, com um mercado muito mais fechado, apenas 4 montadoras que todo mundo sabia de cor quais são, né? Fiat, Ford, Chevrolet e Volkswagen. Naquele período a gente chegou a ter 2 montadoras com campeonatos de base forte, né? Com apoio direto, né? Que foi a Fórmula Ford e a Fórmula Chevrolet. Fórmula Chevrolet, onde o Barrichello começou, por exemplo. Então, assim, são 2 de 4. Hoje em dia, com o mercado aberto, a gente tem outros problemas que impedem o crescimento de um mercado interno. Então, assim, eu vou com você nessa, não vou com o Flávio, não. Mesmo ele apontando coisas pertinentes à nossa sociedade, mas na questão por que não temos brasileiros na Fórmula 1, eu acho que acabam sendo afastados do centro da discussão. A discussão, de fato, tem que ser muito mais centrada em problemas específicos. Você, Campos, mencionou a Fórmula V, né, que teve sua variação Super V e que foi base celeiro de muitos pilotos também nesse período. Não sei se você sabe, mas a Fórmula V recentemente teve uma iniciativa e ela voltou a Interlagos. Está acontecendo etapas regularmente, mas num cenário muito menor, né? Não existe mais aquele garagista, por exemplo, o cara que
saía do interior de São Paulo, tinha sua equipe pequena no interior, tudo, ia para Interlagos correr. Não, é um grupo que se baseia em Interlagos, que busca ali trazer um ou outro piloto. Então, esse tipo de estrutura, ele acaba restringindo muito, talvez, o mercado. E por quê? De novo, volto ali até na questão que eu já tinha mencionado na outra resposta. Cadê aqueles, lembrando Diogo Gomes nesse programa, cadê aqueles insiders? Cadê os caras que buscam em campeonatos menores, talvez aquela pessoa que pode extrair um pouco mais, trazer para esses campeonatos, buscar apoios que não sejam e que não fiquem só na questão dinheiro na mesa sem retorno algum, porque também a questão desses caras hoje eu vou ter um campeonato que é só mostrado para uma Interlagos que é sempre vazia. Então, assim, essas questões são mais relevantes em si para responder essa pergunta do que necessariamente dizer que o Brasil vive uma crise moral, ética, social, que todo mundo sabe, mas ela definitivamente não é o cerne dessa nossa questão. Não sei se os outros membros aí concordam conosco, vão por um caminho diferente, os convidados têm todo o direito de discordar também, né, Ricardo Banniman e André do Pau? Cara, eu vou mais ou menos na linha de vocês também. Eu acho que, assim, canalhas ou não, né, o automobilismo tá aí. Então, acho que isso não serve de peneira para colocar um cara na Fórmula 1 ou qualquer outra categoria do automobilismo, né? Você falou uma coisa interessante que eu estava aqui pensando, né? Os anos 80, anos 70, onde tudo era muito mais arcaico, não só aqui no Brasil, como no mundo, né? Tinha a tecnologia limitada, muito limitada se comparado a hoje, né? O brasileiro, ele é muito conhecido por ser aquele cara inventivo, né? Ele é o cara que ele consegue sair de coisas e encontrar soluções que muitas vezes, até por conta da necessidade maior do que outros caras de outros países mais desenvolvidos, ele acaba naturalmente, né? Eu tenho muito medo com esses tipos de personificações, ou tem uma outra palavra, né, que é estereotipo de brasileiro, mas continua, Banniman, eu quero ouvi-lo. Muito obrigado. Então, em cima desse raciocínio, a gente pode ver hoje, não só no automobilismo, mas em todas as relações de trabalho ou de categoria de esporte, enfim. A informação, ela chega muito mais rápida e hoje as coisas são muito mais, entre aspas, fáceis de serem desenvolvidas, desde que você tenha um montante considerável de dinheiro para poder desenvolver mais rápido, com mais qualidade ou menos, enfim. Será que essa facilidade ou essa... agora, já que você citou, talvez você já esteja respondendo a pergunta, essa facilidade que o mundo tem de se desenvolver e agora o Brasil não tendo essa mão de obra, não tendo mais esse diferencial, será que isso pode ter influenciado no desenvolvimento dos nossos pilotos? Não sei se eu fui claro no que eu quis dizer, mas o Brasil, ele tinha o diferencial que era ser inventivo, e agora a tecnologia pode fazer qualquer um, entre aspas, inventido tanto ou melhor do que um brasileiro. Vocês acham que talvez esse seja um motivo da gente estar com 2018 sem nenhum brasileiro na maior categoria do automobilismo? Eu acho que, usando esse exemplo do automobilismo da década de 80, e da facilidade de se fazer alguma coisa com montante e do ponto de vista tecnológico hoje, é bem interessante isso. Por outro lado, antes de continuar nessa linha de raciocínio que o Banniman levantou e que o Rosa começou, tem de se pontuar que automobilismo, ele é um esporte elitizado. Então, isso que quem foi o ouvinte que... O Flávio. Que escreveu? O Flávio. Isso que o Flávio colocou
a gente tem que pontuar que o automobilismo ele é elitizado. Não há de se pensar que não é, que vai chegar qualquer pessoa e vai correr com a maior facilidade do mundo. Não vai. O automobilismo ele é elitizado. Agora, o que a gente tem que enfocar por ser elitizado, só vai correr quem tem dinheiro? Essa é a questão. Só vai correr quem tem dinheiro? Porque assim, se tem uma categoria que tem 20 carros no grid, só vai ter 20 pilotos. Ponto. Não tem como entrar 40 lá. Só tem 20 assentos. Então, é um esporte elitizado. Agora, como é que é distribuída essas vagas? Voltando lá para a questão do automobilismo, do ponto de vista da tecnologia lá nos anos 80, a gente tinha uma tecnologia bem subdesenvolvida, se formos comparar com agora, com 2017. Quem estiver escutando esse café aí lá em 2021, a gente está em 2017 agora. Ninguém vai ouvir em 2021. Mas por outro lado, o fato da tecnologia não estar tão avançada, aquilo era algo mais, como é que eu posso dizer, mais acessível para a grande massa. Qualquer pessoa que tivesse um pouco de vontade de desmontasse lá o seu Volkswagenzinho, o seu Fuscazinho lá, tinha a sua noção de mecânica, entendia como é que o carburador funcionava. Então hoje, para você deixar de forma inclusiva a tecnologia já não é tão fácil. Aí você precisa de muito mais dinheiro do que você precisava na década de 80, na década de 70. A tecnologia lá, por mais difícil que fosse, do ponto de vista de ser avançado, de se conseguir alto desempenho, alto rendimento, mas a gente tinha algo que era, de certa forma, mais comum. Apesar de que era a tecnologia top. O gap entre o que não era top e o que era top não era tão grande quanto hoje. Se você pegar um carro popular e você pegar um carro, sei lá, um carro popular dos anos, sei lá, 95 e pegar um carro popular de hoje, você vai ver que o gap é muito grande. Tinha carro com carburador, sei lá, eletrônico, não tinha injeção eletrônica. Hoje em dia, o carro mais básico que você vai ter tem injeção eletrônica. Então, é muito mais difícil para um garagista dominar algumas coisas do que um garagista lá da década de 80, que ele ia ter que lidar com um carburador e só, não é? Pode continuar. Por outro lado, lá no e-mail dele, ele falando lá de representatividade, com a representatividade não. Representatividade é o que eu estava pensando aqui, de como os cidadãos se comportam, o cara lá, sei lá, que fecha. Já eu acho que isso que nem você falou, sempre teve. Agora a gente vive numa era que tem muita informação. A gente está vivendo uma época do nosso país muito complicada, que na verdade não tem nada certo nem para um lado nem para o outro, ao ponto de que há uma confusão geral na cabeça das pessoas, de achar que não tem solução, ou que está tudo errado, que a razão de todos os problemas é isso ou aquilo, e não enxergam a luz de forma clara, você está entendendo? De futuro. Eu acho que não é bem por aí, também concordo com vocês, não é bem por aí não. Tudo isso é problema, também concordo, acho que ele não falou nenhuma mentira, mas que do ponto de vista do automobilismo, a gente vive um automobilismo que é um esporte elitizado e que a tecnologia não é muito barata. Não só não é muito barata, né, o André, não só não é muito barata, como ficou mais cara, né, ao longo do tempo. Exato, é isso que eu quis falar. Porque quando a tecnologia era mais velha, a tecnologia antiga, de certa forma, ela era mais inclusiva, mesmo sendo difícil naquela época também, mas ela era mais inclusiva.
Sim, exatamente. Aí nós estamos entrando numa discussão bem pertinente no que diz respeito ao automobilismo. Eu não vou entrar nessa discussão social porque eu acho que ela pode servir como uma citação, mas ela não pode ser com o objetivo principal. Igual nessa questão dos pilotos que saíram no soco lá nessa corrida de kart. Eu vi tanta gente, nossa, porque a sociedade brasileira, acho que não tem nada a ver, piloto sai no pau, já saiu no pau todos os anos do automobilismo. Até o André do pau. É verdade, tá aí um exemplo, tá aí um grande exemplo. Mas, enfim, eu acho que as pessoas também refletem algumas coisas que generalizam demais. Vamos, né? Eu gosto de reflexão. Se tem alguém aqui que vamos refletir sobre tal assunto, sou eu, mas eu acho que existe um teto, né? Eu acho que o social ele serve, repito, ele não é que ele está errado ou que ele quebra a discussão, não é isso, mas ele serve apenas como um asterisco ali na frase. Na questão da tecnologia, que essa eu acho mais pertinente, que ela tem mais a ver talvez com o problema central da coisa do que outras reflexões, hoje é muito mais caro, né? Hoje, se não me engano, são 2 milhões de dólares para se correr uma temporada da Fórmula 2, que é uma coisa caríssima. Isso está acabando com o automobilismo invisivelmente. Se é que existe essa palavra, se não existe, inventei agora. Pelo menos inventei uma palavra em português, igual vocês ficam inventando palavra em inglês aí. Está acabando, porque isso está virando uma bola de neve, agora no sentido ruim da palavra, da expressão bola de neve. As cadeiras são tão caras, os campeonatos eles querem rodar o mundo, mesmo os de base, cada vez mais eles querem rodar o mundo, o que os encarece demais, né? E repito, metade do grid da Fórmula 2 é vendido hoje. É vendido pura e exclusivamente por dinheiro. Porque antes que alguém venha contra-argumentar que a venda de lugares sempre existiu, desde que lá o príncipe tailandês correu de Fórmula 1, comprou o carro lá, o príncipe Bira. Sim, tudo bem, nos anos 50 existia, claro que existia. Mas hoje está virando uma coisa muito além do limite. Porque hoje a gente tem equipe de Fórmula 1 que só pensa no dinheiro para vender cadeira, a gente tem de todas as outras categorias que vendem para piloto tailandês, para piloto senegalês, para piloto sem discriminação a esses países, tá? Indonésia, mas você não pode ter metade do grid de países asiáticos. Não pode, desculpa, mas a Ásia não tem esse nível. Não tem esse nível. Então se alguém aí que acha que é discriminação, não é, mas é puramente técnico. Você não pode ter. Você pode ter uma ou outra cadeira. Hoje a Fórmula 2 tem, e a GP3 tem um número enorme de pilotos que não tem o menor nível, de países que ainda nem se provaram. Uma exceção ou outra, que você fala ali, esse cara talvez seja bom, mas é uma ou outra. Então esse é um problema muito grave, que é o problema do dinheiro. Só que aí entra a necessidade maior ainda de você fazer um trabalho, de você valorizar talvez o kart, que é o elo mais barato dessa cadeia de ligação toda, porque na verdade ele é o começo da cadeia, né? Ele não é elo. Porque elo ele tem que estar entre duas partes. Ele não é, corrijo aqui, ele é o início da cadeia de produção, digamos assim. Então, invista nele. O Brasil já teve kartistas que explodiam lá fora. Né? O Rubens Carrapatoso, Gastão Fragas, Tony Canaan, eram caras que no kart já sentavam lá fora e explodiram. Por quê? Existia um kart de base, porque era mais barato. Mas hoje em dia, se é mais caro, é maior ainda a necessidade do trabalho. Vou eu usar um exemplo que detesto, que é a comparação com o futebol. No futebol, uma bola seja lá de qual material for, 2 pedacinhos de madeira, o cara vai treinar. O cara se desenvolve, o cara aprende. Né? Por isso que o Brasil ganha campeonatos mundiais, tendo na sua história os piores dirigentes do mundo. Os piores, os mais ladrões, né, que tem certos veículos da imprensa, tem certos narradores que estão descobrindo isso só agora, né? Que adoravam paparicar. Mas, enfim, quem acompanha com olhar crítico sempre sabe. E o Brasil ganhava campeonatos mundiais. Por quê? Porque os dirigentes eram bons? Não, porque apesar dos dirigentes, o Brasil conseguia, porque era uma bola no pé ali, o talento resolve. No automobilismo, não. No automobilismo, o talento só não resolve. Você precisa de equipamento, você precisa de máquina, você precisa de construir ali um trabalho. Sem dirigente, não é que é impossível, fica muito mais difícil do que no futebol. Sem dirigente vai, dá aquela famosa bola perdida, vai lá, ganha esse jogo, ganha esse campeonato, enfim, é outra lógica completamente diferente, por isso eu não gosto de comparar. Mas no automobilismo vale, porque o automobilismo não existe se os dirigentes cruzarem os braços, como são cruzados os braços da CBA, com essa estrutura que envolve o esporte brasileiro, que é ridícula, né, que
os atletas não participam, os atletas só têm direito a um voto, as federações que não têm, que não existem, é um escritóriozinho, né, de estados que não tem nem pista, tem o mesmo peso de voto que uma federação como a de São Paulo, que é do Rio Grande do Sul, que são os motores do automobilismo brasileiro. Então, essa estrutura ridícula, para não usar uma palavra aqui que eu gostaria muito de usar, mas não usarei com respeito ao nosso ouvinte, mas essa estrutura ridícula faz com que nada ande. Que aí tem lá um presidente da CBA que é investigado pelo Ministério Público por repassar 700 e tantos mil reais para uma empresa da sua cunhada, uma empresa que surgiu, foi fundada para receber o dinheiro e depois deixou de existir. Aí esse cara vai fazer faz o sucessor dele. Por quê? Porque a Federação do Pernambuco, a Federação do Amazonas, que lugares, Pernambuco tem pista, mas de lugares que não tem pista, tem o mesmo peso de federações que são a força que gira. E piloto não tem voz, piloto não entra, tem um voto. São 18 votos a estrutura da CBA, os pilotos compõem um voto. E isso serve para o Comitê Olímpico, para todos os esportes. Então o automobilismo, ele dá as mãos para essa estrutura tão velha, tão arcaica, tão passiva, que favorece só quem está lá, né? Que eu repito, são mais de 700 mil sumiram da CBA na gestão passada. Pouco se diz, pouco se fez, e está lá e se reelege o sucessor, se elege o sucessor, e aí vai. Com essa estrutura, é assim que caminha o automobilismo para a morte, para o fim e para sobreviver de eventos particulares. Pistas que são bancadas por particulares e campeonatos que são feitos por pessoas individuais que não tem nada a CBA, não tem nada a ver com a criação da Stock Car ou da Fórmula Truck. Tem como homologação, mas não como participação ativa. E para corroborar com você, eu acho que tem muita gente que acha que o estímulo que o país pode dar para o automobilismo esteja muito assim, desacerbadamente ligado à televisão. E se você for olhar, não é. Todo moleque que entra dentro de um carro, ele sente alguma coisa diferente. Ele tem a vontade de dirigir. Pode ser quem for, ele tem a vontade de dirigir aquilo ali. E se ele puder correr, se tiver um cartódromo perto, se tiver um incentivo, ele vai correr. Ele vai correr. Independentemente de estar passando na televisão ou não. Aí a gente entra num segundo ponto dessa conversa, que é com relação à transmissão, com relação a faltando piloto brasileiro na Fórmula 1. É um gancho para entrar nesse tipo de assunto. Porque tem muita gente que acha que o fato de não passar na televisão, ou de a televisão passar mal e porcamente, vai deixar que nasça novos pilotos. E eu acho que isso influencia também. Claro que influencia, ninguém está dizendo que não influencia. Mas isso aí não é a razão principal. A razão principal é a falta de programa, a falta de incentivo, mas em outros pontos. A falta de incentivo no kart, a falta de incentivo sobre outros âmbitos de base mesmo, de ter possibilidade, de um moleque ter possibilidade de correr, de um moleque ter possibilidade de entrar no mundo do automobilismo. A televisão é um segundo ponto, já é uma segunda etapa, né, nessa discussão. E eu acho que atrapalha mais aquele cara que não tem a pretensão de correr, o cara que realmente vai dar audiência, que vai dar visibilidade ao esporte, mas não o cara que vai correr. Sim, para dar relevância àquele esporte que está sendo apresentado na televisão, seja ele a Fórmula 1, seja ele a Stock Car, seja ele um campeonato de kart, ou qualquer coisa que seja. Aí sim, deixa a desejar, porque da forma que a gente tem a transmissão aqui no Brasil pela TV aberta, e muitas vezes pela TV fechada também, realmente não incentiva, não cativa. Não faz a roda girar, Exatamente. Não faz a roda girar, né? Existe uma luz aí no fim do túnel, que, enfim, eu não sei se é só uma jogada de marketing, porque eu não sei exatamente qual é a função e quais são os poderes.
mas o Felipe Massa, semana passada, retrasado, ele foi eleito representante, presidente brasileiro lá na SICFIA, né, na Comissão Internacional de Kart. Pelo que eu li, um dos papéis do Massa é trazer estrutura europeia para os kartódromos brasileiros, né? A estrutura não só física, né, com condições tecnológicas, de equipamentos melhores, facilitação na importação de equipamentos, mas como também formatos europeus para quando o cara sai do Brasil para disputar um internacional de kart ou qualquer coisa desse tipo, ele tenha mais preparo, chegue mais preparado lá. A gente sabe que isso aí a gente não se faz uma temporada em 6 meses ou 2 anos, né? Existe essa luz no fim do túnel. Eu não sei, talvez um nome muito forte, se falando em kartismo, em categoria de base, seria o próprio Rubens Barrichello, que é conhecido como um dos melhores kartistas do mundo, né? Existe Felipe Massa aí agora nesse papel. Talvez seja o começo, seja aí o embrião de alguma coisa bacana que vai surgir nos próximos anos, né? Foi bem lembrado, né? Pra quem não tá sabendo, né? Que o Massa foi anunciado, né? Que ele vai assumir um papel eu não entendi muito bem, ele vai estar na diretoria mundial de kart, ele vai trabalhando na parte de kart, mas no automobilismo mundial, é isso, né? Exato. Dentro da Federação Internacional, da Comissão Internacional de Kart, representando o Brasil. Vamos ver. O Massa já trouxe na Fórmula Futuro no passado, de onde saiu, por exemplo, o Franzoni, que está aí brilhando nos Estados Unidos hoje em dia, e alguns outros pilotos. Vamos ver que realmente se isso trará algum benefício ou não, mas é importante ver os pilotos se mexerem, porque se ficar realmente só na mão da confederação... E com isso a gente faz uma pausa no primeiro bloco do Café com Velocidade. Não deixem de ouvir o segundo, onde essa discussão continua.